a nação, né, nós os brasileiros, tivemos uma ruptura com Portugal. É claro que isso aconteceu em 3 anos depois, né? Ou seja, há 200 anos exatamente nós somos independentes. 203 foi um grito, mas na verdade 200 anos foi reconhecido, foi assinado que nós somos independentes. Então o que eu quero dizer? É muito bom estar no Brasil, é muito bom estar aqui tendo a liberdade de pregar, de cantar, né? Tem lugar que ninguém pode fazer isso, sabia? Ainda hoje, na janela das 40, as pessoas não podem sentar, não podem reunir, não podem ler a Bíblia, não podem cantar. E no Brasil, nós temos ainda essa liberdade e teremos em nome de Jesus, amém? Aleluia. Querem acabar com a nossa liberdade, mas essa liberdade não será tirada em nome de Jesus. Então, 7 de setembro é uma grande oportunidade. A igreja chama, no mês de setembro, ela valoriza tudo isso. Hoje, no culto da noite, nós temos as bandeiras de todos os estados lá no santuário. Nós estaremos falando da importância do nosso país. Eu estarei pregando sobre a importância da independência, não só da colônia real portuguesa, mas a independência que nós temos, não os eixos da liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos independentes, nós somos livres, mas somos livres para fazer a vontade de Deus. É como se você estivesse andando num transatlântico. Você já fez uma viagem de cruzeiro? Irmãos, eu já fiz. Eu e Simone, Bruno e Milena. Foi uma das maiores viagens, melhores viagens que a gente tinha. A gente entrava, cabine, tudo lindo, tinha piscina, tinha tudo, mas você não podia sair do navio. Em alto mar, você não podia sair do navio. Você tinha liberdade para andar dentro Do navio. Amados, olhe para mim, nós somos livres. Assim como alguém anda numa embarcação, ele é livre. Ele pode até pular, mas ele não vai pular. Nós temos a liberdade, mas essa liberdade, o fator limitador da liberdade é a palavra de Deus, amém? Eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Existe até uma música do Fernandinho, que ele canta: eu sou livre. Eu sou livre. Então nós somos livres para fazer a vontade de Deus. É muito bom estar aqui. Como é bom estar aqui com você. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês acerca de um texto brilhante que se encontra lá em Lucas capítulo 4, o médico amado. Lucas capítulo 4, o médico amado. E nós vamos ver um momento em que o nosso Jesus, ele volta para Nazaré. Ele, na verdade, nasceu em Belém, foi para o Egito, depois ele voltou a morar em Nazaré, foi batizado. Em seguida, ele voltou em Nazaré, capítulo 4 de Lucas. Ele foi batizado, ele foi tentado e depois ele voltou para Nazaré. Abrindo as nossas Bíblias, Lucas capítulo 4, a partir do verso 14. Acompanhe aí. Então, pelo poder do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galiléia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E Jesus ensinava onde? Nas sinagogas. Né? E por todos Jesus era louvado. E chegando Jesus a Nazaré, vamos fazer o seguinte: eu vou ler e nós vamos. Pastor Ricardo, coloca uma cadeira aqui bonita aqui na frente, por favor, aquela lá. Pronto. Eu vou ler. Vamos tentar compreender. Nós estamos falando aqui de Jesus que foi batizado, depois foi tentado, e agora Jesus volta para a terra dele, e ele entra em Nazaré. Imagine Nazaré, um povoado de 100 e poucas pessoas. Nazaré como se fosse essa quadra aqui, não tinha muita gente, era um povoado pequeno, e dentro desse povoado pequeno existiam sinagogas. Na
época de Jesus, tinham várias sinagogas. Uma das sinagogas era a sinagoga em Nazaré, onde Jesus fora criado. Jesus nasceu, com 12 anos ele foi levado a Jerusalém. Jerusalém tinha um templo grande, mas ele era ensinado nas sinagogas. Pastor, o que é sinagoga? É só você dar uma olhadinha ali no nosso auditório. A sinagoga naquela época era mais ou menos daquele tamanho, tá bom? Daquele tamanho do nosso auditório ali. E era um local de quê? Era um local de reunião, era um local de ensino da palavra. Todo mundo ia lá na sinagoga para aprender. Os judeus, os mestres, os sacerdotes, eles ensinavam na sinagoga. E a sinagoga era do tamanho daquele auditório, tá bom? Quem não sabe, depois uma passadinha ali. Era do tamanho do auditório. E ali, eles costumeiramente, eles frequentavam a sinagoga. E uma vez por ano, o judeu ia para Jerusalém para no templo celebrar ao Senhor. Compreenderam? Então nós estamos aqui no período em que Jesus está com 30 anos. Diga, 30 anos. 30 anos. 30 anos. O judeu com 30 anos já era um judeu maduro. Com 12 anos, o judeu, homem, ele tinha que ser apresentado no templo, e lá ele recitava um texto bíblico, e ali, após recitar o texto bíblico, o judeu com 12 anos, o menino, era já considerado rapaz. Ele ia lá e era considerado rapaz. Quando a gente foi em Israel, no Muro das Lamentações, tinha muitas cerimônias dessas, de meninos de 12 anos, que saíam da infância, já para, tipo uma juventude deles, maduro, né? E ali, no Muro das Lamentações, eles batiam palma, cada um recitava um versículo, e a partir dali, ele era considerado um menino maduro. Jesus, com 12 anos, foi no templo. E vocês sabem que lá no templo, o que aconteceu com ele? Ele não só foi considerado como um menino maduro, mas ele se perdeu no templo. Na volta, José e Maria voltaram, e cadê Jesus? Maria pensou que estava com José, José pensou que estava com Maria. Aonde está Jesus? Voltaram correndo e encontraram Jesus aonde? No templo. E perguntaram para Jesus: aonde você estava? E Jesus respondeu: não sabias que estava tratando de coisas do meu pai? E era desse jeito. E Maria guardava tudo em seu coração. E eles voltaram para Nazaré. E lá Jesus viveu por 30 anos. Lembrando, meu querido, olhe para mim, que Jesus tinha outros irmãos e irmãs. Ou seja, Jesus era o primeiro filho de Maria e José. Depois de Maria e José se casaram, tiveram outros filhos. Ou seja, Jesus era o irmão mais velho. Alguém que é o irmão mais velho? Mais velho? Mais velho? O que você faz com o irmão mais novo? Quando tem louça para lavar? Bota ele para lavar. Ou protege ou ensina, né? Geralmente o irmão mais velho dá uns cascudos no irmão mais novo, né? Eu não era o mais velho não, mas eu tinha o mais novo para dar uns cascudos nele. Mas Jesus era o irmão mais velho. Eu não estou dizendo que Jesus dava cascudo no irmão mais novo. Estou dizendo que Jesus era aquele que ajudava na criação dos outros irmãos. Jesus era, vamos dizer assim, aquele mais maduro. Aqui, Jesus está com 30 anos, com os irmãos maduros, Jesus batizado. Maria, só Maria sabia do ministério de Jesus, porque ninguém acreditava, mas Maria guardava tudo no seu coração. E lá, antes de nascer, o anjo anunciou e disse: salve, salve Maria, né? O Senhor é contigo. E a partir dali, ela entendeu que aquele filho primogênito, ela virgem, nasceria por um propósito divino. Então Maria sabia, e certamente poderia falar com José. José, nesse momento aqui, já não era mais vivo, mas certamente os irmãos também tinham conhecimento de um grande propósito de Jesus, mas não acreditavam. O único que acreditava no propósito de Jesus era quem? Era Maria. Depois você vai ver nos evangelhos que todos os irmãos abandonaram Jesus, só vieram a serem transformados posteriormente após a ressurreição. Por que eu estou falando isso? Para que você possa compreender
contexto, porque texto fora de contexto é Peixe. pretexto. Nós estamos no momento em que Jesus está com 30 anos, já grande, iniciou o ministério. João Batista veio pregando, arrependemos para que é chegado o reino dos céus. Jesus se aproxima de João Batista e fala: você está batizando um montão de gente, eu quero ser batizado. Aí João Batista fala: eu não te batizo, porque eu não sou digno de te desatar a correia das tuas sandálias. Jesus: eu tenho que ser batizado para dar o exemplo. João Batista vai, batiza Jesus. Quando Jesus emerge na água, ouve-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me alegro. Quando ele se levanta também, tem uma pomba que desce do Espírito Santo, escuta-se uma voz, e ali está selado Jesus, o Filho de Deus. O plano está cumprido. O plano do Antigo Testamento estava sendo cumprido em Jesus. Aí Jesus, após o batismo, é conduzido para o deserto para ser tentado. Olha que coisa séria, né? E lá ele permanece 40 dias com fome. Satanás tenta, e Jesus permanece firme. E depois que Jesus permanece firme, nós vamos ver um período em que Jesus realiza o primeiro milagre em Caná. E agora, segundo Lucas, ele volta para a terra dele, para onde ele foi criado, para onde ele estava a infância. Você foi criado aonde? Eu fui criado em Nova Iguaçu. Eu fui semana passada, em Nova Iguaçu. Aí eu passeava lá por aquele campinho em que eu jogava. Irmãos, aquele campinho que naquela época eu achava que era gigante, é pequenininho. Vocês já foram assim no local? Já visitaram o colégio que você estudou antigamente? Que antigamente você chega na quadra lá, aquela quadra era gigante. Você chega, a quadra no colégio é o quê? Pequenininha. Não é que a quadra encolheu. Sua visão era uma visão o quê? Pequena. Aí eu fui lá em Nova Iguaçu, vi o local onde eu brincava, as árvores que eu subia. Rapaz, eu falei, eu subia nesse negócio aqui, eu pulava o muro, achava que o muro era alto, o muro era assim, baixinho. Então, eu revi todos os amigos, verifiquei o local, e agora Jesus volta para a terra dele, Nazaré, que era um povoado, que quando ele chamou Natanael falou assim: ele é nazareno? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, era um povoado, era uma terra que ninguém dava nada, era um local que era desconsiderado. Mas Jesus volta, Paulinho, para a terra dele. E quando ele volta para a terra dele, ele se lembra da sinagoga. Sinagoga era onde? Era o auditório onde eles aprendiam, onde eles cantavam. Deveria ter IBF, né? IBF, lá na época. Jesus participava de IBF, Jesus participava de tudo isso. Tudo aquilo que o judeu fazia, Jesus participava. Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 12 anos. Foi em Jerusalém, voltou 13 anos, 14, 15, 30 anos. Jesus participava da sinagoga. E agora está Jesus na sinagoga. Aí nós vamos ver o texto. Vamos lá. Jesus entra na sinagoga, chega em Nazaré, verso 16, onde fora criado, entrou no sábado, segundo o costume, ou seja, todo sábado eles iam para a sinagoga. Venha, Márcio, vem cá, venha, por favor. Ele vai trazer, o Márcio vai representar Jesus aqui, tá bom? E eu, o chefe da sinagoga, e vocês são aqueles que estão na sinagoga. É bem verdade que na sinagoga a mulher não entrava não, ficava do lado de fora. Eu pedi para a mulher ir para fora. Pelo amor de Deus. Tá? Esse daqui é o nosso visitante. Quem é? Esse aqui é o Márcio, que foi criado aqui. E agora ele vai sentar aqui. Pronto, vai sentar aqui. E naquela época, na sinagoga, no sábado, eles convidavam pessoas para falar, certo? E quem está aqui conosco hoje? O Márcio. Mas naquela época, quem estava com eles? Jesus, que durante 30 anos foi criado ali. Então trouxeram Jesus e falaram: Jesus, você está aqui de volta, que legal. Aí o que fizeram? Dá o bolo aqui, naquela época não tinha Bíblia, mas tinha pergaminho. É bem verdade que a Bíblia dele é a Bíblia. Ele tem uma Bíblia lá que parece um pergaminho.
velha toda vez. Mas aqui, na época, eles tinham a Bíblia em rolo, tá? E foi achado em Qumran, o rolo quase que original, uma das réplicas mais antigas. Quando eu fui lá em Israel, vi lá no Museu de Israel, ele possui 7 metros, envolvido assim, 7 metros, ó, enrolado num local onde você dá a volta e vê o rolo em hebraico. Então Jesus está na sinagoga, como o Márcio está aqui, e entregaram para Jesus o rolo. Existiam quantos rolos? Vários rolos. Mas existia o rolo dos profetas, existia o rolo do Pentateuco. O que é o Pentateuco? Torá, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Existia o rolo dos livros poéticos, né? Mas entregaram, olha só, entregaram. Você tem que compreender isso, irmão. O texto bíblico escreve que Jesus volta para Nazaré, visita Nazaré, 30 anos, era sábado, entra na sinagoga, deram a palavra para ele, entregaram o rolo para ele. Vai lá, aqui está o rolo é isso. Ele abre o rolo e ele vai ler o que estava escrito no rolo que deram para ele. Amém? E o que Jesus vai ler? Ele vai ler o que está lá. Vamos lá, está aí na Bíblia de vocês. Isaías 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Pronto, aí ele acaba de ler, pode sentar, ele acaba de ler, entrega o rolo, o camarada que entregou para ele o rolo, aí todo mundo fica assim, e aí? Porque geralmente quando se dava a palavra para ele fazer o quê? Para ele fazer homilia, né? Para ele pregar, para ele dar hoje em dia nas igrejas, dar uma como que você vai nas igrejas, Pentecostal, você dá uma saudação. Uma saudação, isso, uma saudação. Então, entregaram o livro, Jesus deu uma saudação, ele pega o livro, lê uma profecia e, para surpresa de todos, ele diz assim: hoje se cumpre essa palavra. Hoje se cumpre essa palavra. Captaram? É forte. De novo. Hoje se cumpre essa palavra. Glória! Glória a Deus! Aí todo mundo ficou feliz e não entendeu nada. Ué, mas essa profecia que Isaías falou, todo mundo acreditava, judeu, que era para Isaías. Aí Jesus falou: não, essa profecia não é para Isaías. Isaías foi apenas um profeta, estava falando de mim, disse Jesus. Eu sou a voz. Eu estou aqui em cumprimento a esta palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para proclamar, para pregar, para libertar, para restaurar, para dar visão. Eu estou aqui cumprindo essa palavra. Gente, Jesus estava falando aonde? Na sinagoga, onde ele fora criado e aprendeu anos e anos muitas coisas. E ele volta agora para dizer: eu sou o cumprimento da promessa. Aí todo mundo aplaudiu na época, ficou feliz, mas depois começou a ficar com cara ranzinza, preocupado. Aí Jesus, em sequência de texto, ele começa a dizer assim, fechou o livro, verso de número o Senhor 21, hoje se cumpre, todos davam testemunho, verso 22, todos se maravilharam. E alguns diziam assim: ué,
Mas ele está falando que hoje se cumpre. Mas ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o Jesus? Ele não é aquele menino que jogava bola aqui? Ele não é aquele menino que soltava pipa? Ele não é aquele menininho pequenininho que a gente via de um lado para o outro? Não é ele? Como que ele está dizendo que ele é o filho de Deus? Aí começaram a raciocinar, porque quem estava ali era morador de Nazaré, que não estava acreditando no plano de Deus que estava sendo cumprido. Aí Jesus, meu querido, de forma muito grandiosa, ele fala, e ele lhes disse, verso 23, vem na Bíblia de vocês, sem dúvida, vocês vão dizer para mim, médico, cura-te mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo que ouvimos fazer em Cafarnaum. Em verdade eu digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. O que eu estou dizendo aqui? Meu querido, quando Jesus saiu de Nazaré e foi para o Jordão para ser batizado, lá ele já fez milagres. Ele já foi para o Poço de Caná, ele já fez grandes milagres, e agora ele estava voltando, e aqueles feitos que ele tinha feito lá, tinha realizado, estava chegando para todo mundo. Aí todo mundo olha para Jesus, ué, mas não é aquele menino que morou aqui, e a gente está ouvindo fazer milagre? Faz milagre aqui também. Eu quero ver você fazer milagre aqui. Eu quero ver que tu é bom mesmo. Eu quero ver, se mostra aqui. Aí Jesus fala, aí no contexto fala que Jesus diz assim, olha, no passado existiam grandes profetas. Elias, ele foi um camarada que ajudou uma viúva em Sarepta, e a viúva foi a única ajudada em muitas viúvas. Eliseu foi um profeta, e quando ele curou leprosos, ele curou somente um leproso, que era Naamã. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que os profetas do passado não curaram todas as pessoas, mas curaram pessoas específicas para que o propósito de Deus viesse a ser cumprido. É verdade. Jesus estava respondendo assim, olha, os milagres que eu fiz em Cafarnaum, eu não tenho que fazer aqui não, porque ainda que eu fizer, um médico não é reconhecido na sua própria cidade. Ainda que eu faça milagres aqui, vocês não vão acreditar, mas eu fiz lá para que eles acreditem. Eu queria explicar que poderia terminarmos esse texto aqui de forma assim grandiosa, eles aplaudindo Jesus. Mas o que acontece no final desse texto? Veja na sua Bíblia aí. Depois que Jesus explica tudo isso, o que aconteceu? Verso 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Quantos ficaram irados com Jesus na sinagoga? Todos. Quantos? Todos. Todos é o quê? Todo mundo. Se tinha 50 pessoas, eram quantos? 50 pessoas. Quem era esse pessoal da sinagoga? Quem era? Era amigo de Jesus, morador do povoado, que conhecia Jesus. Aí escreve o texto bíblico aqui, verso 29, o que diz aí? E levantando-se, o que fizeram? Expulsaram Jesus da cidade, levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Olha para mim, o que os amigos de Jesus quiseram fazer com Jesus após ele pregar na sinagoga, falar que ele era o enviado de Deus? O que eles tentaram fazer? Ficaram irados e levaram Jesus no monte para quê? Matar ele. Para empurrar Jesus no precipício. Alguém já foi lá em Morro Branco? Foi Morro Branco? Não tem Morro Branco, tem um montão de falésia. O que você faz assim? Os falésias. E olha, é como se Jesus estivesse andando e eles estivessem esperando uma oportunidade de quê? Precipitarem, empurrarem Jesus. Quem desejava empurrar Jesus do monte? Quem? Os moradores. E moradores, abro parênteses, moradores, família, amigos, vizinhos, povoado. E ali, Jesus, depois de falar tudo isso, verso 30, o que nós ouvimos? O pessoal tentou empurrar Jesus, passou pelo meio. e Jesus
Alguém já brincou de pique-bandeira aqui? Já. Já? Como que é o pique-bandeira? Você tem que correr de um lado do outro sem ser tocado. Para quê? Pegar a bandeira, né? Aí tem que ir pra cá, né? Você se esquiva. Dá para você imaginar o pessoal querendo empurrar Jesus, Jesus o quê? Se esquivando. Segundo o texto bíblico aqui, Jesus passando pelo meio deles, se esquivando, saiu expulso de Nazaré. Você já parou para pensar sobre isso? Porque olha para mim, irmãos, às vezes a gente assiste filme, né? Vê aqueles filmes do SBT, nada contra o filme, mas o camarada inclui tanta coisa ali que não tem. Mas o texto sagrado ele é tão claro, ele é tão objetivo. Quando a gente começa a entender o contexto, a gente vai ver como é a nossa vida como cristão. Porque muitas das vezes olha para mim, a gente reclama: ah, pastor, mas minha família não me entende, ah, eu não sou compreendido. Meu irmão, você não é compreendido, ninguém te entende? Jesus não foi. Por que você quer ser? Não é? Às vezes a gente fica assim: oh, mas por que eu passo toda aquela síndrome do coitadinho, né? Ah, mas porque eu sofro tanto. O Filho de Deus sofreu. O Filho de Deus padeceu. Às vezes a gente ouve, escuta por aí: ah, mas por que Deus cura um, Deus cura outro? O próprio Jesus está falando: olha, as curas que foram realizadas no passado foram curas pontuais para que o nome de Deus viesse a ser glorificado. Lázaro, que foi ressuscitado, ele foi ressuscitado, mas depois Lázaro morreu, não está vivo hoje. Mas por que Lázaro foi ressuscitado? Para que a glória de Deus fosse revelada às pessoas. Tudo que acontece aqui na terra tem um propósito. E aqui nós estamos vendo um Jesus que outorga a profecia dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, para proclamar, para curar, para fazer a grande obra. E essa mensagem é uma mensagem que nós temos que compreender, porque se Isaías falou isso para ele, apontando para Jesus, Jesus falou isso e disse: isso é o cumprimento da promessa. Mas esse Jesus que falou do cumprimento da promessa, lá em João capítulo 15, ele fala: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês farão coisas grandiosas e farão coisas maiores. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando que essa profecia aqui, ela se insere para você também, para mim. Glória a Deus. Eu posso sentar nessa cadeira e dizer para todos vocês assim: ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar, para libertar, para proclamar, para curar. E eu posso levantar e dizer assim: ó, hoje se cumpre essa promessa em mim. Aleluia. Mas eu falando isso, muitos não vão acreditar. Se eu voltar no meu bairro, vou falar: aquele Denilson que jogava bola, aquele menino que tocava fogo nos terrenos, eu era o homem morre. Incendiário. Fogo, eu gostava. Pegou tanto fogo em Araguama, que eu saí correndo, veio bombeiro, e perguntaram quem foi. Eu falei: não sei quem foi, não. Nunca mais toquei fogo em nada. Porque eu tinha noção. Aquele menino que fazia isso, fazia aquilo. Mas hoje eu sou uma nova criatura. E eu posso dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ô, glória. Mas eu não posso obrigar ninguém a acreditar. Mas eu tenho que mostrar pelo meu testemunho, pelas minhas ações. Então a mensagem de hoje é essa, meu querido. Esse Jesus que nos deu a liberdade é um Jesus que nos deu a liberdade para que a gente possa viver a liberdade na presença dele, usar da liberdade para não dar ocasião à carne. Você é livre para fazer a vontade de Deus. Ô, glória a Deus. Pode tudo que convém. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Senhor está contigo. E a palavra que eu deixo para você nessa manhã é: ainda que as pessoas não acreditem, ainda que a sua família não acredite, ainda que ninguém confie em você, ainda que as pessoas olhem para o homem velho que você era e fazer: você não tem jeito, você tem que olhar e dizer: eu não tinha jeito, hoje eu tenho jeito, porque o Espírito do Senhor está sobre mim.
permitido que isso acontecesse. Era um povoado de um pouco mais de 100 pessoas. E ali tinha primo de Jesus, e ali tinha irmão de Jesus, e ali tinha parente de Jesus. E como pode ninguém estar acreditando no ministério terreno de Jesus, que ele não era apenas um menino, ele era o Filho de Deus pela sua conduta. Alguns filmes dizem que Jesus, ele, quando estava brincando, isso está nos livros dos apócrifos. O livro apócrifo diz que Jesus estava lá brincando de barro, aí fez um pombinho, aí soprou, o pombinho saiu voando. E não se está na Bíblia não. Jesus era uma criança normal. Jesus tinha, eu imagino, tinha dor de dente. Tinha ou não tinha? Tinha dor de dente. Dor de ouvido? Quem tem dor de ouvido aqui? Tem ou não tem? Dor de ouvido, dor de dente? Pereba. O que é pereba? Irmão, eu tinha toda pereba. Pereba aqueles... Eu era cheio de pereba, reloginho. Né? E a minha mãe usava metiolate ainda, pá. Tinha o mercúrio e metiolate. Metiolate é aquele vidrinho que tem uma palhetinha. Eu trouxe bater, cara. Não, agora não é não. A minha mãe falava que tinha que arder para curar. Tinha metiolate e mercúrio. Ela passava metiolate para curar. Ou seja, olha para mim. Cá para nós, eu estou falando heresia ou estou falando uma verdade absoluta? Jesus era uma criança normal, irmãos. O time de Jesus perdia muitas das vezes se jogasse bola. A pipa de Jesus era cortada muitas das vezes. Se Jesus andasse de bicicleta, ele caía da bicicleta também. Ou você acha que sem Jesus não caía da bicicleta? Jesus era um menino normal. Jesus, que era carpinteiro, quando ele pegava um martelo, muitas das vezes ele dava o quê? Uma martelada, dava ou não dava? Dava. Aí, sentia, porque Jesus era um menino normal. Tira da tua cabeça como Jesus que ficava na auréola lá, né, de branco, sentado. Não, Jesus era um menino normal. E quando os nazarenos olharam aquele menino normal que corria na sinagoga, que chutava o pau da barraca, não cometia pecado, mas ele fazia as coisas, aí menino, não é possível que esse Jesus, que era menino, que era junior, que era adolescente, que agora é jovem, vem dizer que ele é filho de Deus. Isso não é, não pode. E tentaram matar Jesus. Mas Jesus falou: eu sou o enviado do Pai. Amados, que a gente possa ver isso. Deus tem um propósito na nossa vida. O Espírito do Senhor está sobre cada um de nós. Paulinho, o Espírito do Senhor está sobre você. Manel, corta o Manel aí. Manel, o Espírito do Senhor está sobre você. Amém, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre você, mulher. Deus tem um propósito na sua vida. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está Abelardo, que não era Barbosa. Glória a O Deus. Espírito do Senhor está sobre nós. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre nós, irmãos. A gente tem que tomar posse disso. Márcio, o Espírito do Senhor está sobre você. Eu poderia dizer cada nome aqui, porque o Espírito do Senhor pode ser cumprido hoje, essa promessa em nós. Essa promessa, profecia, foi dita para Jesus, mas o próprio Jesus, se você estiver ligado comigo, como o ramo na videira está, você toma posse de tudo aquilo que eu fiz, e ele diz, vírgula, ainda fará coisas, diga, maiores. Diga, maiores. Nós somos capazes de fazermos coisas maiores que Jesus fez, se estivermos ligados em Jesus. A questão é que nós não estamos tomando algo como verdadeiro. Eu já falei para vocês que teve um camarada que pegou o cavalo de Napoleão. Sabe dessa história, né? O cavalo de Napoleão saiu galopando, ninguém pegou. E um camarada pegou o cavalo de Napoleão e falou: Napoleão, aqui está o teu cavalo. Aí o Napoleão falou assim: muito bom, capitão. Ele era cabo, acho. Muito bom, capitão. Sabe o que ele fez? Ele saiu dali e foi no alojamento de capitão.
Ele saiu dali e foi no refeitório de capitão. E o pessoal olhava para ele e não falava nada, porque a autoridade tinha falado que ele era capitão. Pronto. Irmãos, olhem para mim. Deus te otorgou essa bênção. Você está voltando para onde você estava como soldado? Se Deus está falando, você é capitão. Se Ele está falando, o Espírito do Senhor está sobre você. Você tem poder de fazer coisas maiores. Você está voltando para o lugar que você estava, voltando para o seu alojamento de soldado. Se o dono, o autor, a autoridade disse para você que você tem poderes, que você tem que mudar de qualificação, você tem que mudar de posto. O Espírito do Senhor está sobre você. No meio da sua família, no meio dos seus, Deus tem grandes obras a realizar. Tome posse disso em nome de Jesus. Amém. Eu vi ontem lá de São Gonçalo do Amarante, a igreja em que o pastor Jefferson e a pastora e a Sheila estão lá. Irmãos, que trabalho lindo. O terça mesa deles, como está aqui, lá está bombando. Glória a Muitos Deus. casais estão chegando, não tem encontro de casais, só casais que foram transformados através do terça mesa. Glória a Um Deus. assim espetacular. Ele, pastor Jefferson, ele levanta e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Glória a Deus. Deus tem um potencial, tem algo tremendo em nossas vidas, basta a gente tomar posse. Eu lembro de uma história para finalizar, que chegou um camarada lá no céu e viu lá no céu um montão de presentes. Isso é uma ilustração. Chegou a ver um presente com o nome dele, e ele falou: Senhor, eu estava lá na terra, eu esperava tanto isso. Ah, rapaz, eu queria isso, esse presente. Aí o anjo falou assim: rapaz, era tudo teu, mas você não tomou posse? Estava aqui, esperando ser enviado, mas você não tomava posse, você não acreditava, você não queria fazer, você priorizava um montão de coisa. Meu querido, Deus tem algo tremendo em nossas vidas, nós não estamos aqui por acaso não. Eu creio que Deus tem uma promessa no meio de nós, quer seja aqui, quer seja ali, quer seja ali, porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja. E a igreja, Glória a Deus. Escute, jamais vai fechar. A igreja não fecha. Porque a igreja somos nós, mas com autoridade. O Espírito do Senhor está sobre você. O Senhor te ungiu para proclamar, para pregar, para libertar, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E eu finalizo dizendo que a grande obra que nós temos é anunciar, é pregar o Evangelho, porque as pessoas estão indo aos baldes para o inferno, e nós temos a mensagem, nós temos o presente, nós temos o Espírito que nos outorga, e às vezes a gente se cala. O Espírito do Senhor está sobre nós. Feche os olhos, em nome de Jesus, e nós vamos orar.